Fala galera, esse é o Robotizoando e hoje, como eu havia falado no vídeo anterior, a gente vai brincar um pouquinho melhor com o Arduino, certo? Bem, eu já expliquei algumas coisas sobre ele antes, mas é interessante hoje a gente dar uma explicação um pouco melhor. O Arduino, ele tem esse microcontrolador aqui, que a gente poderia até tirar, mas não convém, certo? Tirá-lo agora, ele vem fixado, então aqui seria o principal do Arduino, que é um microcontrolador da Atmel, ok? O que acontece é que esses pinos que tem aqui do lado de cá e do lado de cá, grande parte deles é ligado a esses pinos do controlador, ou seja, a placa em volta é para dar suporte ao microcontrolador, assim como fazer com que o microcontrolador consiga se comunicar ao computador pelo USB. Outra característica interessante a ser citada hoje é que ele tem um LED, certo? O LED é como se fosse uma luzinha, né? Quem não tem muita noção pode até dar uma pesquisada melhor sobre LED, mas em resumo é uma luzinha que acende como qualquer lâmpada, só que ela funciona com baixas tensões e puxa pouca corrente, é bem eficiente, certo? E esse LED é ligado no pino 13. Vocês podem ver que ele tem alguns números aqui e cada terminal é numerado. E ele tem o terminal 13. Então tem um LED ligado a esse terminal. Isso é importante para a experiência que a gente vai fazer hoje, né? Para o primeiro contato com o Arduino. Bem, outra coisa que é importante ter é um cabo USB do tipo USB AB, porque uma vai no computador e a outra vai no Arduino, certo? Então, sem mais enrolações, a gente pluga no Arduino, certo? O outro a gente pluga no computador e envia o código para ele, certo? A gente tem que baixar um ambiente para programá-lo e depois de baixar a gente pode enviar o código. Então vamos ver agora como baixa, né, esse ambiente, certo? E após isso a gente volta para cá para ver como ele reage após receber o primeiro código. Então vamos lá. Bem galera, a gente está aqui no site do Arduino, né, que é o arduino.cc, certo? E aqui a gente pode baixar o aplicativo, né, a IDE do Arduino, né, que é através dela que a gente consegue controlar o Arduino, fazer os códigos e enviar diretamente para ele. Então a gente clica aqui em Download, certo? Não é um site tão direto, certo? Você não vai ver aquele ícone piscando, clique aqui Download. Mas não é tão difícil. Então, na parte aqui de Download, só é descer um pouquinho e aqui ele vai ter, ó, as opções de download, certo? A IDE, que é onde a gente faz os códigos. Então aqui está na versão 1.0.5, certo? E aqui tem algumas versões para Windows, para Mac, para Linux, né? Então, no meu caso, Windows. Clicou, ele vai baixar, certo? Então, são 52 MB aproximadamente. E eu vou dar uma editadinha, quando terminar eu mostro a vocês o resultado. Bem, download finalizado, então agora a gente simplesmente poderia ir na pasta onde foi baixado o arquivo, ou no caso aqui, clicar diretamente e aquele velho passo a passo, né, de instalação. É o next, 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 concordar e assim vai. Então, concordar, você tem as opções do que quer instalar, certo? E instala. Bem, basicamente é isso. Feito isso, ele já vai gerar o ícone que você precisa para trabalhar no Arduino. E tendo o Arduino, plugaria no computador. Normalmente, ele reconhece o Arduino automaticamente, mas algumas vezes você precisa instalar algum driver, certo? Eu estou fazendo para a versão que é mais prática, né? Que você plugou, ele já reconhece. Bem, aí aqui durante a instalação, ele já perguntou se quer instalar o driver, né? Então, no caso, eu vou clicar em instalar e a barra já estava bem no final. Então finaliza a instalação e a gente vai poder começar a usar nossa IDE, né, que seria o ambiente de desenvolvimento, né? Pronto, e aqui a instalação completa, né? Então a gente pode fechar e a gente vai ter o nosso ícone do Arduino para poder clicar e usar, certo? Então vamos procurar ele aqui para abrir.
Pronto, ele cria na área de trabalho, então o ícone é um ícone com essa tom de verde, meio azul. Um duplo clique e a gente abre a IDE do Arduino, ok? Simples, já está instalado. Vocês podem ver que não tive tantos problemas, né? E a partir daqui, aqui a gente vai digitar os códigos. Então, é necessário saber um pouco de linguagem de programação, de preferência C, né? Que a linguagem lembra bastante o C. Pode-se dizer que ela é uns 90% C. Mas para o nosso caso, a gente vai simplesmente hoje pegar um exemplo. Ele tem alguns exemplos já prontos. O exemplo básico e o Blink, que é um muito usado para testar, até mesmo se a placa Arduino está funcionando. O que é que esse Blink faz? Ele é um pisca LED, certo? Então, a placa Arduino ela tem já um LED, né, justamente para esses testes e tudo mais. E a gente vai fazer aquele LED piscar. Então, para esse primeiro passo, caso você não tenha um conhecimento legal em C, eu vou dar uma explicada bem rápida. Então a questão é a seguinte: o LED do Arduino ele fica no pino 13. Então a gente cria uma variável e armazena nela o valor 13. É o número que vai estar dentro dessa variável, ok? Normalmente quando a gente faz códigos para microcontroladores, a gente tem dois passos: o setup e o loop. O setup é onde a gente configura os pinos e as funcionalidades que a gente vai querer. E o loop é o que o microcontrolador vai ficar executando infinitamente, digamos assim, né? Então vamos lá. No setup, a única coisa que a gente quer dizer é que o pino LED, quem é o pino LED? O pino 13, que é onde está o LED, ele vai ser um output, vai ser uma saída. Pronto. É só isso que a gente precisa para esse código, só isso que a gente configurou. E no loop, o que a gente vai fazer é o seguinte: vai dar um digital write, a gente vai escrever onde? No LED, que é o pino 13, e vai escrever o que? Um valor alto, que significaria ligar o LED. Então a gente vai dar um delay de 1000, o quê? Milissegundos. Esse comando delay ele dá um intervalo de tempo em milissegundos. E 1000 milissegundos é igual a 1 segundo. Ou seja, ele vai ligar o LED, vai passar 1 segundo ligado, e depois vai dar um digital write, né, o mesmo de cima, no mesmo pino LED, só que ao invés de high vai ser low. Né? Então a gente vai para nível 0, que seria o mesmo que desligar o LED, dá mais um delay de 1 segundo, e a partir dessa instrução, né, quando ele chega na última, ele volta para o começo, porque é um loop, né, um laço que vai ficar sendo repetido infinitamente. Pronto, então após isso é só clicar no Upload, com o Arduino plugado, ele vai enviar esse código para o Arduino e a gente vai ver o LED piscando. Bem, então tá aqui ele e eu vou enviar o código do pisca LED que eu falei agora no ambiente. Então quando ele começa a enviar, ele vai começar a piscar uns LEDs aqui de transmissão e recepção e aí chegou o código nele. Após esse piscar, né, significa que ele foi gravado e agora ele está executando o código. Então vocês notem que o LED que eu falei que está ligado ao pino 13, ele está ficando 1 segundo ligado e 1 segundo desligado, conforme havia sido programado, certo? E esse LED é muito interessante porque dá para testar muita coisa, ok? Então um exemplo bem simples, já mostra a funcionalidade e não demorou quase nada, né? É a dificuldade basicamente de fazer um miojo. Se você acha difícil fazer um miojo, né, esquentar a água, botar ele lá 3 minutos depois jogar o tempero, pode ser que você ache um pouco difícil baixar a IDE, programar e enviar o código. Mas eu acredito que um esforcinho a mais deve resolver, certo? Bem, então vamos para mais um exemplo, continuando no pisca LED, só para ver uma pequena alteração. Bem, e para finalizar hoje, a gente vai fazer uma pequena alteração no código, certo? Que vai ser o seguinte: a gente quer deixar agora, por exemplo, meio segundo ele ligado e 2 segundos ele desligado. Feito isso, novamente clica para enviar o código, ele recebe e a gente vai ver ele piscando nessa velocidade, passando meio segundo ligado e 2 segundos desligado. Novamente clique em Upload e a gente vai ver isso acontecendo. Bem, eu não mostrei com o tempo original de 1 segundo ligado e 1 segundo desligado o enviar, mas para mostrar, ó, eu não estou com o Arduino ligado, né? Não estou com o Arduino plugado ao meu computador. Então se eu mandar ele enviar, o que é que vai acontecer? Ele vai começar a gerar, né, converter esse código para um código que o microcontrolador entenda. Então ele vai compilar, né? Seria a etapa de compilar. Porém, ó, ele disse que não encontrou o Arduino, porque não estava conectado. Então dá esse erro
ele até compila, ele até gera o código que o Arduino precisaria para fazer o LED piscar, que seria o mesmo que eu clicar nesse botão. Se eu clicar nesse botão, ele só vai compilar e ele não envia, ele só envia na setinha. Então, só para compilar não precisa estar com o Arduino plugado. Então, ele conseguiu compilar. Agora eu vou plugar o Arduino e vou novamente clicar em... Olha, ele está instalando, né, que eu reinstalei, eu já tinha a ideia antiga, né, instalada, mas como eu instalei essa nova, ele vai começar a procurar, né, para reconhecer o Arduino. Então vou dar mais um cortezinho aqui para mandar o código agora com ele plugado. Pronto, daqui ó, ele reconheceu, né, instalou o drive, ele reconheceu como Arduino Uno na porta de comunicação 3, certo? Então a gente agora pode enviar e dessa vez ele vai conseguir enviar o código para o Arduino e a gente vai ver o LED piscando agora. Estou aqui ainda com o código do pisca-LED, 1 segundo ligado, 1 segundo desligado, e eu vou enviar agora o que ele vai ficar meio segundo ligado e 2 segundos desligado. Então, clicando, né, eu tive que gravar em duas tomadas diferentes, então agora ele vai começar a enviar, piscou, recebeu, e ó, meio segundo ligado, 2 segundos desligado, meio segundo ligado, 2 segundos desligado. Então, deu para ver que realmente é bem fácil, bem tranquilo criar um código e enviar para o Arduino, ok? E a partir desse exemplo, eu espero que vocês tenham se sentido mais confortáveis para ter certeza de como é prático trabalhar com ele. Algumas coisas mais avançadas a gente pode ir vendo mais na frente, né? Dúvidas, comentem, né? Uma coisa que eu falei em alguns vídeos e em outros deixei de falar aqui, sugestões, dicas, críticas construtivas, por favor, me mandem, né? Também criticar por criticar, tá ruim e tal, sem me dizer como melhorar, dificulta a minha vida. Agora, se você tem alguma ideia do que eu posso fazer para melhorar o canal, por favor, fique à vontade de me informar sobre isso. Se gostou, ajude curtindo e compartilhando. E por hoje é isso aí. Valeu!